Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 31, é o texto que nós vamos usar aqui de base para a nossa reflexão dessa noite, que eu estou falando sobre o complexo de inferioridade hoje. É um tema muito relevante para os dias atuais. Nesse mês de julho, eu estou falando sobre as emoções. Nós estamos falando sobre as emoções, e mês que vem já tem outro estudo aí sendo preparado. Está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, e árvore que dá semente, e ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos, e vamos nesta noite meditar nela. Que o Senhor nos dê entendimento, graça, e possamos assim aprender mais e mais contigo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O que é o complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é um sentimento persistente, profundo, que a pessoa não consegue enxergar suas qualidades. Pode abaixar um pouquinho o volume, meu amor, por favor, do branco. Suas qualidades, somente os seus defeitos. Ou que ela não é tão boa assim quanto os outros. Então, o que é o complexo de inferioridade? É quando você tem um sentimento de que você não é uma pessoa tão boa quanto os outros, ou que você só consegue enxergar os seus defeitos e não enxerga as suas qualidades. E aí você vai dizer assim: pastor, mas por que o senhor está falando esse assunto? Você vai entender daqui a pouquinho por que nós estamos falando desse assunto. E esse complexo tem algumas características comuns. Por exemplo, a pessoa que tem esse complexo tem sentimentos constantes de insegurança. Fica o tempo todo se sentindo inseguro. Poxa, será que... Ai, meu Deus, e agora? Aquele sentimento de insegurança, não tem certeza das coisas, está sempre em dúvida de tudo. É uma pessoa que sempre faz comparação com os outros, mas na comparação sempre perde. Então, por exemplo, eu posso estar muito bonito, muito bem vestido, mas quando eu comparo com qualquer outra pessoa, eu digo: não, mas fulano está melhor. Eu posso ter emagrecido bastante, mas eu vou dizer para o outro: não, mas fulano emagreceu mais. Eu posso ter uma voz muito linda, mas eu sempre, quando vou comparar com a outra, não, mas a minha é boa, mas a do outro é melhor. A minha sempre é ruim, eu sou sempre o feio, eu sou sempre o pior, sou sempre o mais pobre, sou sempre o menor, sou sempre nada. E quando a pessoa se coloca para baixo em relação às outras. Uma pessoa que vive o complexo de inferioridade é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar elogios. Você sabe aquela pessoa que você chega para ela e diz assim: nossa, seu cabelo está bonito. Você diz assim: mas nem lavei. Nossa, como você está bem arrumado. Ah, mas isso aqui é uma roupinha velha que eu coloquei. Alguns dizem assim: você fez um bom trabalho hoje. O patrão chega e diz: fez um bom trabalho hoje. Sim, eu sei, mas sempre dá para a gente melhorar, né? Está sempre se colocando em defeitos, sempre se colocando em situações difíceis de receber elogios ou reconhecer as suas conquistas.
Uma pessoa que vive com complexo de inferioridade tem medo excessivo de falhar. Tem medo de errar. Meu Deus, como eu tenho medo de errar. Ai, ai, ai. Se eu errar, o que acontece? É o fim do mundo para ela cometer um erro. Mas se a gente sabe que se errar, conserta. Se quebrar, junta o caco, bota para arrumar ou compra outro. Não é verdade? Mas aquela pessoa que tem complexo de inferioridade, não, ela tem medo de falhar, tem medo do julgamento alheio. Meu Deus, o que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer, o que estão falando, o que estão pensando, como estão me olhando, fulano está me olhando, fulano está me julgando. E tem uma baixa autoestima. Quais são as causas desse complexo de inferioridade? Primeira causa dela é sobre a sua infância. Geralmente o problema das pessoas está na infância, porque a infância é a estrada que nós vamos percorrer a nossa vida. Então, quando a pessoa tem um complexo de inferioridade, ela tem um problema na sua infância. Ela recebeu muitas críticas na infância. Você sabe aquela criança, e isso serve para quem é pai, quem é mãe, que está criando filhos. Observe o que você está falando para os seus filhos. Se seu filho faz alguma coisa e ele mostra para você, está buscando um reconhecimento e você nunca diz nada de bom para ele, só coisa ruim, você pode estar implantando nele um complexo de inferioridade sem saber. Você nunca elogia seu filho, você nunca dá um parabéns para ele, você nunca diz para ele que ele foi bom. Ele chega com a nota 80, você diz assim, tá bom, mas dá para melhorar, dá para chegar no 100. Não, ele chegou com 80, parabéns, meu filho. Muito bem, você chegou no 80. Parabéns, você é inteligente, você é capaz. Eu tive pais, eu fui professor de escola, né? Aqui tem 2 professoras também, que estão exercendo, né? Que tinha reunião de pais, às vezes os pais ficavam falando, né? E a gente percebia alguma coisa em relação aos filhos. Que é desanimador você ter um pai ou uma mãe que só critica tudo que você faz o tempo todo. Você pode estar gerando um trauma na vida do seu filho e você não sabe. Isso é um problema. O contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma expectativa muito alta de alguém, de uma criança, ou de um filho, ou de uma mãe, ou de um líder, ou de um pai, ou de um pastor, de alguém, você tem uma expectativa muito grande, excessiva, também pode gerar um complexo de inferioridade, porque a pessoa nunca vai atingir as suas expectativas. É difícil realmente agradar. Tem aquela frase que diz assim, Jesus era santo e não agradava a todos? É mais ou menos por aí. Experiências de fracasso, padrão irreal de comparação, rede social. Você já viu alguém postar na rede social, quem tem rede social, Facebook, Instagram principalmente, alguém postar uma foto num dia que está com dor de barriga, em cima do trono lá, postar a foto com o cabelo para cima, com remela no olho, em cima do trono, dizendo assim, nosso dia está assim, eu com dor de barriga? Você já viu alguém fazer isso? Você já viu alguém que está desempregado, acabou de receber notícia assim, fui mandado embora, fazer um videozinho, gente, estou aqui nessa tarde, muito feliz que eu fui mandado embora. Já viu alguém fazer isso? Pode ser que tenha um doido por aí que faça, mas... Você já viu alguém postar uma foto ou um vídeo de quando foi reprovado, de quando teve um problema no trabalho, de quando ficou nervoso por causa de uma crítica, de quando foi reprovado por alguma situação, ou na vida, ou na família, ou no trabalho? Ninguém posta coisa ruim, dias infelizes. Então, na rede social, você só vai ver aquelas fotos, aquelas comidas gostosas, né? Quando o cara faz uma comida boa, hoje, por exemplo, lá em casa, à tarde, agora de tardinha lá, eu fiz um bolinho de chuva, maravilhoso, sabor de baunilha, né? Não deu nem tempo de tirar foto, porque eu e a Isabelle tampamos o queixo na bacia. Aí eu falei assim, bom, deu vontade de tirar foto aqui. Mas a gente não tira foto quando a gente come arroz, feijão e salsicha frita. Ué. A gente não tira foto quando bota assim arroz,
e ovo frito. De vez em quando a gente come arroz, ovo frito e farinha. É muito bom. Com a gema mole, então, você corta assim, cai aquela geminha no meio do arroz, fica amarelinho o arroz, é uma delícia. Mas ninguém posta a foto desse prato. O que eu quero dizer com isso? Na rede social você só vai ver coisas boas, felizes. Quando o cara vai no restaurante, posta aquela foto daquele bifão. Aí você está em casa olhando aquela foto, você está comendo o quê? Arroz, salsicha frita. Aí você olha assim, poxa, o cara está comendo bifão e eu estou comendo arroz e salsicha frita. Macarrão com carne moída. Salsicha com batata, mortadela com batata. Tudo isso aí, irmão, é cardápio nosso do dia a dia. Pelo menos da minha casa é. Não sei da casa de vocês. Do dia a dia, uma linguiça frita com arroz, pronto. Não tem muita chiqueza. Aí no final de semana, sim, você vai comer um frango assado, vai comer um churrasquinho. Esses dias passados, estava com tanta vontade de comer um churrasco, cheguei a sonhar que estava comendo churrasco, acordei e o travesseiro estava todo babado. De vontade de comer churrasco. Aí eu falei, Jesus, estou com vontade de comer churrasco. Aí quando deu 2 dias, alguém me chamou assim, vamos lá comer um churrasco? Eu falei, glória a Deus. É assim que funciona. Então nós temos essa questão com a rede social, que a gente acaba olhando aquilo ali e acaba se sentindo inferior. Poxa, a pessoa está comendo carne, a pessoa está viajando, a pessoa está passeando, a pessoa está fazendo. Então isso já tem um estudo científico que quanto mais tempo você passa na rede social, mais infeliz você fica. Porque você vê todo mundo feliz e de repente você não está num dia bom. Aí você olha aquilo ali, só festa, só comemoração, só coisa boa, só felicidade, você vai passando assim e vai ficando triste por causa daquilo. Por isso que faz mal você ficar o dia inteiro na rede social. Não é só na vida espiritual, não, na sua vida emocional faz mal. Você passar muito tempo na rede social faz mal para a sua saúde. Então você que gosta de ficar aí o dia inteiro na rede social, e o Benjamin concorda comigo. Né, Benjamin? Tá pedindo colo meu hoje. Lindão. Deixa ele, não brinca com ele não. Então, a rede social faz mal você ficar assim o dia todo. Faz mal, irmão. Sai disso. Vai ler a Bíblia, vai orar. Quando você começa a meditar nas histórias bíblicas, você começa a ver também que lá na Bíblia tem homens de Deus, mulheres de Deus, mas que erraram e que acertaram e que venceram. Aí você vai olhar assim, bom, eu errei, mas é sinal de que não é o fim. Eu posso acertar e posso vencer. E aquilo ali vai te dando força, vai te dando ânimo, você vai se tornando uma outra pessoa. A gente não lê a Bíblia só porque é bom espiritualmente, não, faz bem para a sua mente, faz bem para a sua vida sentimental, para as suas emoções. A Bíblia faz bem para você em todos os aspectos. E existe na Bíblia o padrão, o complexo de inferioridade? Existe, na Bíblia existe. Nós lemos o texto de Gênesis capítulo 1, onde diz que no princípio o Senhor criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher. Irmão Samuel, por favor. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 12. Irmão Samuel, leia, por favor. E a terra produziu erva do excelente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cujo excelente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E era bom. Versículo 18. Leia, por favor, irmão Samuel. Para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Versículo 21. Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda árvore de aço conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 25, por favor. Fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie.
e viu Deus que era bom. Agora, o versículo de número 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã. Obrigado. Deus foi criando toda a sua criação e foi dizendo, e viu Deus que era, viu Deus que era, e viu Deus que era. Aí Deus criou o ser humano. Quando terminou de criar o ser humano, o que a Bíblia diz? E viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus fez é bom, mas quando Deus fez o ser humano, a Bíblia diz, e viu Deus que era muito bom. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus deixou o melhor para o final. Olha, irmãos, nós olhamos o céu quando está estrelado, assim, quando você está na roça, eu nasci na roça, né? Então, é isso que eu falo. Quando você olha assim, o céu está estrelado assim, está tudo escuro e o céu está estrelado, não é uma coisa linda demais? Não é uma coisa maravilhosa? Quando você vai navegar no mar, você olha o mar, aquele marzão assim, azul, aquele dia bonito assim, de sol, é bonito ou não é? É esplêndido. Quando você, não sei se você já tiver essa oportunidade de ver o nascer do sol no mar. Eu já tive a oportunidade de ver o nascer do sol no mar. Você está navegando assim, 5 horas da manhã, daqui a pouco você olha assim, o sol começa a nascer, aí o dia vai clareando, vai tornando amarelinho o dia, daqui a pouco está azul o céu, aquela coisa mais linda. E o pôr do sol, então? Que coisa linda que é o pôr do sol, irmão. Né? O evangelista Roberto, de vez em quando, posta umas fotos bonitas do pôr do sol, lá da casa dele, que ele vê, lá do terraço dele. Aquele laranja no céu, aquele vermelhão, assim, aquela coisa linda. É lindo demais, irmãos, é muito bonito de ver. Agora, imagina você que Deus olhou tudo isso e diz assim, e viu Deus que era bom. Algum dos irmãos já tiveram a oportunidade de ver uma lagarta saindo do casulo, se tornando uma borboleta na sua frente? Você já teve essa oportunidade de ver? Eu já vi. Coisa bonita, você vê o bichinho, vai ali se mexendo, quebra a casca, daqui a pouco sai, daqui a pouco plum, sai aquela plumagem, aquela coisa bonita, aquele desenho lindo. Deus criou isso e disse, e viu Deus que era bom. Quem já teve a oportunidade de viajar pelas montanhas, né, em lugar assim que tem muita montanha, e você olhar aquela plantação assim, aquele monte de pé de árvore, ou então assim de eucalipto, né? Quando você vai daqui para Minas, você vê, você olha, você está na estrada, eucalipto de um lado, eucalipto do outro, você olha aquelas árvores bonitas assim. Daqui para Paraty, tem um trecho da estrada que tem árvore de um lado, árvore de outro, que forma um corredor, tipo um túnel de árvore assim, ó. Você passar ali na primavera, a coisa mais linda que tem, você passar naquele lugar. Só que Deus criou tudo isso e disse Deus que era bom. Que tem uma espécie de peixe que a gente pega no mar, chamado de vermelho, né? O vermelho. Eu não sei como é que ele é conhecido lá no Provetá, irmã Rosimar. Não sei se o pessoal chama de pirajica, de gingolê, né? Gingolê. A gente chama de vermelho, o pessoal daí chama de gingolê. É o mesmo peixe. Quando você pesca ele está vermelhinho. Aí você coloca, uma vez eu fui pescar e dei uma pegadeira de gingolê, mas era um daqueles grandes. Olha, o gingolê estava grosso, como diz o pessoal, né? Era colocar na água e tirar, colocar na água e tirar. Coisa gostosa, você ficar pegando ali aquele monte de peixe. A gente não aguentava mais ficar puxando, mas chegou a doer o braço, tanto peixe que nós pescamos aquele dia. Só que conforme o tempo vai passando e o peixe vai ficando fora da água, ele vai perdendo aquela coloração e vai ficando mais cinza, acinzentado, e a escama dele tem uma cor diferente, tem um pigmento diferente, é coisa linda demais. E Deus criou isso e viu Deus que era bom. Mas quando Deus foi formar o ser humano, louvado seja o nome do Senhor, e fez o ser humano, e colocou ali os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, soprou nas narinas o fôlego de vida, e terminou, fez o homem, fez a mulher. A Bíblia diz que viu Deus que era muito bom. Então o peixe, ele é bonito, tem uma coloração bonita, tem uma escama bonita, mas ele não é muito bom, ele é bom. Quem é bom é o ser humano que Deus criou.
O pôr do sol é a coisa mais linda que tem, impactante, é a coisa grandiosa, mas quando a Bíblia diz que Deus criou o sol, criou a lua, criou os astros do céu, criou o firmamento, ela não diz que é muito bom, ela diz que o ser humano que Deus criou viu Deus que era muito bom. Isso significa o quê, irmão? Significa que a criação é linda, é perfeita, é maravilhosa, é espetacular, é vislumbrante, é coisa de deixar a gente de queixo caído. Mas o ser humano que Deus criou, esse sim é a coroa da criação, é a obra mais importante que Deus fez, a mais bonita, a mais perfeita, a mais bela, a mais esplendorosa, é o ser humano que Deus fez. A inteligência, o raciocínio, a capacidade de pensar, de projetar, de sentir, de falar, de se mover, de estar, de fazer, de criar, tudo isso está dentro do ser humano. É a obra mais perfeita que Deus fez. Muito embora, irmãos, muito embora nós estejamos hoje debaixo da lei, da força do pecado, porque pecamos em Adão, e aquilo que Deus colocou em nós acabou sendo manchado pelo pecado, ainda assim, nós ainda somos a coroa da criação de Deus. Não deixamos de ser. O pecado, ele entrou na nossa vida, mas apesar de ter entrado, nós continuamos a ser a obra-prima mais perfeita de Deus. Então dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Essa pessoa que você está olhando, olha para ele aí, olha para ela aí, se não tiver ninguém do lado, olha para trás, olha para frente, dá uma olhadinha aí. Esse ser humano que você está olhando aí, essa pessoa que você está olhando aí, é a obra-prima mais perfeita de Deus que Deus fez na terra. Aí você vai dizer assim, que é isso, pastor? É sim, pastor, mas eu já estou velho. Que velho? Velho é o pecado. Pastor, mas eu estou acabado. Acabado nada, você está feito, está pronto. Ah, mas eu sou muito novo. Que novo nada? Deus usa o novo, usa o velho, usa o alto, usa o baixo, o gordo, o magro, o preto, o amarelo, o branco, o vermelho. Deus não olha para isso, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Imagem e semelhança do Criador, meus irmãos. Você sabia que o ser humano mais perfeito que existiu e que existe na face da terra, que já passou por aqui, chama-se Jesus Cristo? Jesus é o padrão perfeito de ser humano, foi o ser humano mais perfeito que existe e que já existiu. Mas esse ser humano perfeito que existiu, ele foi criança. Ele fez xixi. Ele sentiu dor de barriga, né? Ser humano mais perfeito, foi adolescente, foi jovem. Aleluia. E ele sabia quem ele era. E eu tenho uma pergunta para você aqui nesta noite, para você pensar. Qual é a sua construção? O que é que você pensa sobre você mesmo? Pastor, eu nunca pensei nada sobre mim. Mentira. Não existe isso. Quem você pensa sobre você mesmo? O que você pensa sobre si? Qual é a construção? Qual é a percepção que você tem sobre você mesmo? O que é que você pensa de você? Se eu chegar para você e disser assim, me diga 10 qualidades que você tem. Você demorar para responder, você dizer assim, me diga 10 defeitos que você tem, você responder rapidinho, pode ser que você vire meu paciente no futuro. Pode ser que você tenha um complexo de inferioridade. Se você tem mais facilidade para saber quais são os seus defeitos que as suas qualidades, pode ser que você seja uma pessoa complexada. Porque você tem defeitos e eu também tenho, mas as nossas qualidades também existem, irmão. Nós não somos só pessoas que têm defeitos, nós temos também qualidades muito importantes. E é essas qualidades que Deus vai usar principalmente dentro da obra, dentro da igreja e no relacionamento que nós temos uns com os outros. Um tem uma percepção mais aguçada,
outro consegue enxergar mais, outro tem uma capacidade de aprender mais rápido, outro tem a capacidade de falar melhor, outro tem a capacidade de cantar melhor, outro tem a capacidade de tocar, outro tem a capacidade de gerir, de administrar, outro tem a capacidade de mediar conflito, outro tem a capacidade de ser paciente, outro tem a capacidade de interceder, de orar, mas todos nós temos qualidades, e essas qualidades é que devem refletir a imagem de Deus na nossa vida. Você foi criado para servir aos seus irmãos, mas principalmente para você estar bem consigo mesmo. Como você se vê? Escute isso aqui, que isso aqui é importante. Muitas pessoas se veem a partir do que ouviram dos seus professores na escola. Eu fico olhando uns adultos aqui, e fico imaginando o que deveria ser esses adultos na 5ª série. Fico imaginando. Irmão, eu fui professor de 5ª série. A quinta série B, aquela turmazinha difícil, bagunceira, né? Fico olhando assim o pastor Daniel, diz, como é que seria o pastor Daniel na 5ª série? Não estudou? No jardim da infância. Então eu fico imaginando como seria o senhor no 4º ano. Quietinho, né? Quietinho. E a senhora, Manil, como deveria ser a irmã Nilza na 5ª série? Imagino como que seria o Evandro na 5ª série. Meu Deus, tocando terror na turma. Apanhava? Fico imaginando esse povo na escola. Fico imaginando esse povo no bairro. Porque não é só na escola não, tem um bairro também. Subindo no pé de goiabeira, jogando barro no telhado do vizinho, aprontando na cachoeira, né, Cainara? Batendo pedra dentro d'água para os outros ficar surdos na cachoeira. Imagino. Eu falei da Cainara aqui porque nós fomos criados na Serra d'Água. Eu imagino como que era o Rodrigo, misericórdia, na infância. Tocava o terror no tranquilão, tocava o terror, com certeza. Irmã Neide tem cara de que era estudiosa, quietinha, aquela criança pacífica, de casa para escola, de escola para casa, trabalhava, ajudava a mãe, E não vou nem falar, né, irmã Genilda? Então é assim, irmão. Todos nós já passamos por essa fase da infância de aprontar na rua, de brincar. Mas o que é que você ouviu dos seus professores na escola? Você era? O que você ouviu dos seus pais? E às vezes os pais, sem sabedoria ou no momento de estresse, irritado, olhar para o filho e dizer assim, você é terrível. Tá rindo, rapaz? Mas existem pais que vão além do terrível. Olha e diz assim, você nunca vai ser nada nessa vida. E no momento da raiva, da fúria, a mãe, ou pai, ou tio, alguém que cria, aí começa a lançar palavras de maldição sobre, você é um burro, você é um ignorante, você é uma besta, você é uma peste. Começa a lançar aquelas palavras sobre a vida da criança. Pais, mães, avós, tios, não importa quem está criando. É do terrível para leste. E quando lançam maldições piores sobre a vida da criança, e diz que vai ser uma prostituta, que vai ser um viciado, que vai ser um bêbado, que vai dar trabalho para a sociedade. Quantas e quantas palavras nós ouvimos na nossa infância,
E na nossa adolescência e juventude, o que alguém, às vezes, um líder, né, ou um pastor, ou um obreiro da igreja, uma irmã do círculo de oração, fala para um jovem, para um adolescente, para uma criança, que às vezes machuca, às vezes magoa. Às vezes umas irmãs, não estou dizendo que é aqui não, tá? Estou dizendo que acontece por aí, que eu converso com muitos jovens, sem sabedoria nenhuma. Chega para um jovem, para uma jovem, para um adolescente, ou até mesmo para uma criança, e dá uma palavra dura, dá uma palavra ruim, negativa. Se aquilo entrar, irmão, já era. Um obreiro, um pastor, um presbítero, um diácono. Teve um jovem que uma vez que, claro que a pessoa não desvia por causa disso, a pessoa já quer desviar. Ela estava esperando alguém dar uma palavra, mas aquela palavra às vezes vem na hora errada. Um rapazinho já era meio barro, meio tijolo, já era meio mais lá do que cá, na igreja. Um dia, e ele estava ali tocando instrumento, e ele estava ali tocando instrumento normalmente, fazendo as coisas na igreja assim, e tinha um obreiro que era um líder de jovens. E estava sendo alguns obreiros separados naquele dia. Ele virou para aquele rapaz e disse para o rapaz assim: poderia ser você, mas você fica aí vivendo essa vida aí de M, e mandou. O rapaz pegou aquela palavra e disse: se é para eu viver essa vida então dentro da igreja, eu vou viver lá fora. Desviou da igreja. Claro que ele já estava desviado, só estava esperando uma palavra. Mas a palavra que ele estava esperando era de levantar, não de jogar mais para fora. Palavras ruins, negativas de pessoas que nós consideramos, às vezes entram dentro de nós. E a gente começa a pensar, de tanta pessoa falar: você é feio, você é burro, seu cabelo é ruim, seus olhos são feios, sua boca é feia, seu nariz é feio. Você começa a absorver aquilo e diz assim: não, eu sou mesmo, sou feio, sou burro, eu realmente sou errado, eu realmente não presto. Aí começa a entrar, começa a absorver, e aí tem uma percepção muito interessante sobre o eu sou. Quando você diz assim, eu sou, quando você diz, verbaliza, eu sou, o que vem depois, tudo que você coloca depois do eu sou, define quem você é. Pior ainda, quando você fala de si mesmo. Jesus disse: eu sou o pão, mas ele não disse que eu sou o pão embolorado, sou o pão velho, sou o pão duro, sou o pão ruim. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a porta das ovelhas, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Davi, eu sou o grande eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus sabia quem ele era. E você, irmão, sabe quem você é? Você sabe quem você é? O que você diz de si mesmo? O que você fala de si mesmo? Quando você de repente pega o microfone e vai ter uma oportunidade, olha, se alguém aqui já fez isso, eu não me lembro, tá? Então eu vou falar, mas não é indireta para ninguém. Eu tenho que explicar isso, porque às vezes tem irmãos que acham que eu fico mandando direto. Não é, estou ensinando. Às vezes você pega o microfone e vai falar assim: irmãos, eu não sou pregador não, mas eu vou pregar. Não diga isso não, você é. Se você está falando aquela noite, é porque Deus olhou do céu e disse assim: nessa noite você vai ser pregador. Então diga: eu sou o pregador da noite. Ah, irmão, não sou cantor não, mas vou cantar. Não diga isso não, porque naquela noite, se você tem oportunidade para cantar, você é o cantor da noite. Eu sou o cantor mesmo. Depois do eu sou o que você diz, define quem você é. Irmãos, olha, eu vou falar aqui, mas eu sou o menor da casa. Não fique dizendo isso não. Eu sou o menor da casa. Não fique dizendo isso não. Não fique se diminuindo não. Porque Deus é que diz quem é e quem não é. Mas você não tem que se depreciar.
Ah, quem sou eu, irmão? Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Não se diminua, não. Porque se você está onde você está, é porque o Todo-Poderoso olhou do céu e achou graça nos seus olhos e te colocou aonde você está. Então não diminua aquilo que Deus colocou na sua vida. Jesus te salvou e te colocou cheio do Espírito Santo, te deu unção. Não é para você ficar dizendo que é o menor da casa, que você não é nada, que quem é você para fazer isso, quem é você para fazer aquilo. Não. Se Deus te salvou, te remiu, te batizou com o Espírito Santo, te encheu de graça para você estar onde você está, é porque você está aí, porque Deus te constituiu. Então não tira aquilo que Deus colocou na sua vida. Não tira aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Aleluia. Faça isso não. Não deprecie aquilo que Deus te deu, porque o que Deus te deu é muito caro. Quem define quem você é? Teve uma vez que eu passei um embate com uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa importante, mas ela começou a falar umas palavras para mim, terríveis, tentando me diminuir, tentando me colocar para baixo. Existem pessoas que vivem de fazer os outros infelizes, de diminuir os outros, de humilhar os outros, de maltratar os outros, de pisar nos outros. Tem pessoas que existem só para isso. São pessoas amargas, pessoas que não têm uma vida feliz e querem que todo mundo seja infeliz igual a elas. Então essa pessoa chegou para mim e começou a falar algumas coisas, eu disse para ela assim: que pena que você pensa isso sobre mim, mas eu não sou isso que você está falando. Porque o que você diz a meu respeito não define quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Diga comigo assim: eu sou. Diga mais forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim: quem define quem eu sou foi quem me fez. Pronto. E o que a Bíblia diz que você é? Irmão Samuel, 2 Coríntios 5:20, por favor. O que a Bíblia diz sobre a sua vida? O que a Bíblia define sobre a sua vida? Leia, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, os reconcilieis com Deus. Isso. Tem uma outra versão que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quem define a sua vida é o Senhor. E a Bíblia diz que você é embaixador de Cristo. Você representa Jesus no mundo. Quando você pisa, Jesus está pisando. Quando você anda, Jesus está andando. Quando você está trabalhando lá no seu trabalho, Jesus está trabalhando contigo. Quando você está em casa cuidando da sua família, Jesus está lá contigo. Aonde você vai, você está representando Jesus, 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 Jesus. Você é representante de Cristo. A sua função está definida. 1 Pedro 2, versículo 5 e versículo 9. Pode ler, irmão Samuel, por favor. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem uma função definida, e a sua função é sacerdócio real. A irmã pregou brilhantemente no congresso da UFEMIP, ela falou sobre esse texto. Ela diz que tem hora que nós somos sacerdotes e tem hora que nós somos realeza.
Tem hora que nós temos que interceder, tem hora que nós temos que ralar, tem hora que temos que botar o joelho no chão como sacerdote, temos que fazer. E tem hora que temos que reinar. Vai ter a hora de você reinar e vai ter a hora de você ser sacerdote. Mas todas as funções estão definidas pelo Senhor na sua vida. Você é uma autoridade espiritual e recebeu essa autoridade da parte de Deus. Sabe o que é uma autoridade espiritual? Quer dizer que você tem uma autoridade sobre as coisas espirituais. O apóstolo que escreveu, ou o autor que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz que os anjos são espíritos ministradores que estão prontos a servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você sabia que você está aqui, mesmo sendo um ser humano, mas você sendo cheio do Espírito Santo, sendo salvo? Você pode dar ordem aos anjos de Deus. Diz: anjo de Deus, me cerque quando eu sair daqui, quando eu voltar, me proteja, coloca, Senhor, um anjo aqui do meu lado, aqui para onde eu for, para ele estar junto comigo. Acampa teus anjos ao redor da minha família, da minha casa, da minha vida, peleja ao meu favor, envia anjo de guerra. Você tem autoridade para falar sobre os anjos, porque os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? É você. Nós somos autoridade espiritual, meu irmão. Você fica aí se diminuindo e Deus te constituiu como autoridade no mundo espiritual e você fica achando que você não é nada, que você não pode, que você não é capaz. Joga essa palavra por terra. O que disseram a teu respeito, as palavras negativas que te humilharam, que te maltrataram, que te diminuíram, não tem poder sobre a tua vida. Maior é a palavra de Deus sobre ti, e o que Deus diz a teu respeito é isso que vai se cumprir, que vai acontecer na tua vida. E pronto, final. Porque Deus não olha para isso. Sua identidade está definida. Pedro diz que nós fomos eleitos por Deus segundo a sua presciência. Eu tenho uma identidade segura. Eu sei a quem eu pertenço. Você tem um dono. Alamachurianda alamahaya. Você e eu temos um dono e o nome dele é Jesus Cristo. Ele nos comprou na cruz do Calvário. E se você não valesse nada, Deus não tinha enviado o bem dele mais precioso. O que é mais precioso para Deus? Seu filho. E Deus enviou seu único filho para salvar e resgatar a nossa vida. É sinal de que a nossa vida tem um valor muito grande. O salmista, ele diz assim: quem pode dar o valor pelo resgate de uma alma, ainda que desse todos os valores do mundo, não seria suficiente para pagar o preço de uma alma, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você vale mais do que todo este mundo que está aqui. Então não diga que você não vale nada, porque você vale mais que o mundo inteiro, porque a tua alma vale mais que o mundo inteiro. É por isso que o diabo te perturba e quer tirar a tua salvação, porque ele sabe que a tua alma vale mais que o mundo inteiro. Você tem um valor, e esse valor é inestimável para Deus. É o preço do sangue de Jesus derramado no Calvário sobre a tua vida. Esse é o valor que você tem. Aleluia. 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 1 Pedro 1, 15 e 16. Irmão Samuel, leia, por favor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Conforme o Escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O seu caráter está definido. Você está refletindo o caráter de Deus. Seja santo como Ele é santo. Seja separado como Ele é separado. Eu gosto muito da palavra íntegro. Quando a Bíblia diz que Deus olhou para Satanás e disse assim: observaste meu servo Jó, homem íntegro. Você sabe o que significa integridade? Integridade significa inteiro, sem faltar um pedaço. O crente tem que ser íntegro, não pode faltar nada, tem que ser 100%. Ele tem que ser inteiro. Porque você reflete a santidade de Deus para o mundo. O mundo, quando olha para você, ele não vê você, ele vê a santidade de Deus.
Então seja íntegro, seja inteiro, irmão. Não falta uma metade, não. Não seja 99%, não. Não seja 60%, não. 70%, não. 80%, não. Seja 100%. Seja íntegro na presença de Deus, porque é santo como aquele que o chamou, sede vós também santo toda a vossa maneira de viver. E eu gosto muito dessa passagem. 1 Pedro ainda, capítulo 2, versículo 9 e 10. Para nós terminarmos. Lê, irmão Samuel. 9 e 10, capítulo 2. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Vós que não erais povo, mas agora sois povo. Você tem um pertencimento definido. Você pertence a um povo que vai morar no céu. Você pertence a uma nação santa. Pertencimento garantido. Você não precisa provar nada para ninguém. Não fique tentando provar para as pessoas que desaprovam a sua conduta que você é. Não, eu tenho que provar para o meu pai, tenho que provar para minha mãe, tenho que provar para minha sogra, tenho que provar para o meu sogro, tenho que provar para o meu tio, para o meu sobrinho, eu tenho que provar para o fulano de tal, tenho que provar para o pastor, tenho que provar... Você não tem que provar nada para ninguém. Deus já constituiu você nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Você já está pertencente a esta nação que vai morar no céu. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus é que faz na sua vida e na minha vida. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. É Deus que justifica você. É Deus que me justifica. Alamachure Kovanamanaia. Precisa não, irmão. Não precisa dizer não o que você fez, não. Não precisa dizer o que você faz, não. Tem gente que gosta de bater no peito e dizer, não, isso aqui fui eu que fiz, fui eu que doei, fui eu que aconteci, fui eu que construí, fui eu que ganhei, fui eu. Você não precisa dizer não o que você fez, não. O que você fez, o que eu fiz, está anotado diante de Deus, e Deus é que constitui as suas autoridades, é Ele que nos dá a nossa paga, deixa na mão de Deus. Provérbio 18, versículo 21. Irmão Samuel, lê, por favor. Provérbio 18, 21. O senhor está ligado, sabe de Bíblia, né? Muito bem. Lê aí, irmão Samuel. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que você fala de você mesmo. A morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que você fala de você mesmo. Não se deprecie. Esse complexo de inferioridade, se estava sobre a sua vida, ele te abandona hoje em nome de Jesus. Você não é inferior a ninguém. Você é exatamente aquilo que Deus constituiu você para ser. De repente você pode dizer aqui, como o pastor falou aqui, que você de repente não frequentou uma escola, mas Deus não precisa de pessoas intelectuais, Deus precisa de pessoas sinceras na sua obra. Deus não precisa somente dos intelectuais, Deus precisa dos intelectuais também, mas não é só dos intelectuais que Deus precisa de pessoas sinceras, pessoas cheias do Espírito Santo. Deus não precisa somente dos ricos, ele não depende dos ricos, ele precisa daquele que se dispõe a fazer alguma coisa. Se você tem uma capa, divide a outra com seu irmão. Jesus não disse se você tem um monte de capas, se você tem duas, divide uma com teu irmão. Não precisa você ter um monte, basta você ter duas. Aleluia. Que Deus não olha para isso. Que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus e que Ele aplique esta palavra
aos nossos corações. Mas, Senhor, povo de Deus, estou aqui para fazer um convite para você. Toda terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus na Assembleia de Deus, no Ministério do Provetar, Rio Santos. Você é meu convidado especial para estar aqui conosco. Um culto de estudo bíblico maravilhoso, oração, comunhão, palavra, ensino, alimento para a tua alma. Deus abençoe a sua vida. Você é meu convidado especial.